Seja muito bem-vinda a esse novo projeto chamado Bússola do Sono. Essa é a primeira aula de uma série de 4 aulas diretas ao ponto, onde eu vou te ensinar a se localizar, a se direcionar, saber qual caminho você deve seguir e qual próximo passo você deve fazer nessa jornada, que é fazer o bebê dormir. E começando pelo começo, eu não sei há quanto tempo você me segue, eu não sei há quanto tempo você acompanha meu conteúdo, mas eu tenho um método para fazer o bebê dormir que consta em 4 principais etapas. Etapa 1, determinar por que o bebê acorda, que é o que a gente vai falar nessa aula. Etapa 2, conhecer o teu bebê, sinal de sono, janela de sono, quando que teu bebê está com sono, quando teu bebê não está com sono, quando que ele está com sono demais e assim vai. E é isso, a gente vai ter uma aula pra gente conversar mais sobre isso. Etapa 3 é o ajuste da rotina, tá? E a gente também vai conversar mais sobre isso nas próximas aulas. E a etapa 4 é desfazer as associações do sono. E essa é uma etapa, digamos, opcional. Muitas mães não precisam desfazer qualquer associação do sono. Então talvez você também não precise. Você deve seguir as 3 etapas na ordem. Siga, você vai entender mais ao longo das aulas, mas sigam as 3 etapas na ordem. Se por acaso precisar, depois da etapa 3, depois do ajuste da rotina, se precisar, você vai saber o que fazer na etapa 4, mas muitas não precisam. Então, com fé em Deus, tomara que você também não precise, isso vai facilitar bastante a sua jornada. E vamos lá, então, para o assunto dessa aula de hoje, que é determinar por que o bebê acorda. E a gente tem algumas principais causas que a gente vai falar nessa aula: imaturidade, fome, dor, salto de desenvolvimento, angústia da separação e exposição às telas. A imaturidade, como o próprio nome já diz, é realmente pela imaturidade neurológica do bebê. Para ficar simples, para ficar bem tranquilo, é o bebê que é pequeno demais para dormir, digamos assim, dormir a noite toda. Ele não consegue dormir a noite toda por 2 motivos. Ele não consegue passar tanto tempo sem se alimentar. O estômago dele é muito pequenininho, ele vai precisar ser acordado para mamar, ou ele vai acordar espontaneamente para mamar. E 2, pela imaturidade neurológica. E isso é uma coisa que, para quem está começando a ver sobre sono, a estudar sobre sono do bebê, é um pouquinho complicado de entender, mas fazer a transição de um ciclo ao outro do sono, e se você não sabe, o sono é movido determinado por ciclos de sono. Se você não sabe, a gente tem, durante o sono não é simplesmente você apagar. O sono é um processo ativo, onde a gente aprende, onde a gente tem a aquisição de memória, onde a gente descansa, onde a gente tem a aquisição de alguns fatores, algumas partes do sistema imunológico, que a gente cresce. Então não é um processo simplesmente de desativar, de desligar. É um processo ativo e ele funciona através de ciclos. Fazer essa transição de um ciclo ao outro do sono não é uma tarefa tão fácil, principalmente para um bebê. Alguns adultos acordam na hora dessa transição de ciclo de sono, imagina o bebê. E principalmente nos 3 primeiros meses, ele não tem qualquer, ou dificilmente ele vai ter alguma habilidade para fazer essa transição de ciclo de sono. Ele não vai ter aprendido ainda como que se faz isso. Não que seja algo que a gente ensine. A gente não consegue ensinar o bebê a fazer essa transição de ciclo de sono, mas a gente consegue proporcionar as melhores condições possíveis ao seu redor para que ele consiga fazer. E é isso que o ajuste da rotina preza. Mas nos 3 primeiros meses, o bebê muito pequenininho, o bebê muito imaturo, dificilmente ele vai conseguir. Além disso, ele não consegue passar tanto tempo sem se alimentar. E por falar em se alimentar, isso acontece nos 3 primeiros meses. Tá? Em algum momento entre o 3º e o 4º mês, não tem uma regra tão fixa, tão bem estabelecida assim, mas em algum momento entre o 3º e o 4º mês, teu bebê vai começar a ser capaz, o organismo dele vai começar a ser capaz de permanecer 10 a 12 horas seguidas sem se alimentar. Ou seja, ele vai começar a ser capaz de passar a noite inteira sem sentir fome, sem precisar se alimentar. Isso dormindo, claro. Dormindo, porque aí as necessidades do organismo diminuem, a demanda do metabolismo diminui, então ele consegue passar tanto tempo sem se alimentar. E como que a gente consegue evitar que um bebê acorde com fome? Tendo uma boa rotina alimentar. E a gente também vai ter uma aula só sobre a alimentação do bebê. Independente se o teu bebê está em aleitamento materno exclusivo, em livre demanda, ele pode dormir a noite toda. Independente se o teu bebê faz uso exclusivo de fórmulas infantis, ele também pode dormir a noite toda. Se ele faz uso de fórmula e mama leite materno, ele também pode. Ou se ele já passou pela introdução alimentar, ele também pode dormir a noite toda, sem sentir fome.
Isso só depende dele ter uma boa rotina alimentar, dele ter uma boa alimentação. E boa alimentação não significa necessariamente comer de tudo. Principalmente para você aí que já passou pela introdução alimentar, mas está meio aflita porque o bebê não come o prato inteiro. Relaxa, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas saiba que não necessariamente é isso que está impedindo teu bebê dormir. Provavelmente não. Você vai entender melhor nas próximas aulas, certo? Outra causa muito comum é a dor. Dor e desconforto. A gente não consegue dormir sentindo dor, imagina um bebê, né? É fácil de entender, é fácil de compreender, mas cólica, gases, disquesia, refluxo, dente nascendo, tudo isso causa dor, tudo isso causa desconforto no bebê. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver ou amenizar ou estabilizar essas causas de dor. E vamos lá. As principais são essas que eu falei: cólica, gases, disquesia, refluxo e nascimento de dentes, basicamente. Cólicas e gases cólicas, gases e disquesia, na verdade, entram no mesmo grupo, no grupo dos primeiros meses de vida, no grupo da imaturidade intestinal. E o que vocês precisam entender, essas causas não causam muitos despertares, tá? Uma cólica jamais vai causar despertar de hora em hora no teu bebê. Uma disquesia jamais vai causar despertar de hora em hora no teu bebê, porque essas duas, elas costumam ocorrer em um horário estabelecido. Por exemplo, todo dia às 5 horas da manhã meu bebê acorda, todo dia às 3 horas da manhã meu bebê acorda para fazer muita força para evacuar. Isso provavelmente é disquesia, tá? Pode ter outras causas, teu pediatra precisa olhar, mas isso fala muito a favor de disquesia. Mas aí é um despertar 3 horas da manhã. Meu bebê todo dia 4, 5 horas da manhã ele acorda com muita cólica. Ele acorda sentindo muita dor, se espremendo, fazendo muita força, um choro mais intenso de dor mesmo. Fala a favor de ser cólica, mas é um despertar, 2 despertares talvez, por causa de cólica, mas não causam despertares de hora em hora. E o que fazer nesses? Assim como é a imaturidade, qual é o tratamento para a imaturidade? Tempo. Os 3 primeiros meses. A gente não espera mesmo que o bebê durma a noite toda nos 3 primeiros meses. A mesma coisa vale para a imaturidade intestinal, para essas causas de dor. Tempo e, claro, as medicações que teu pediatra julgar necessário. Lembrando que existem medidas não medicamentosas, osteopatia ajuda bastante, higiene natural ajuda bastante, tá? E eles aliviam, eles amenizam, eles atenuam essa dor enquanto o processo de maturidade intestinal vai acontecendo. Outra causa são os gases. Gases é quase tudo igual, certo? E também acontece muito por causa da imaturidade, também deve ser tratada para amenizar enquanto ocorre esse processo de amadurecimento intestinal, certo? Lembrando, nenhum deles causam despertares de hora em hora. Não causam. Se teu bebê está acordando muito, pode até ser que ele esteja com dor, pode até ser que teu bebê tenha cólica, tenha disquesia, tenha gases, mas se ele está acordando muito à noite, não é só essa causa. Continua acompanhando para você encontrar as próximas causas, tá? As outras causas além da dor. Outra causa é o refluxo. Refluxo, se for aquela doença do refluxo, que não é só o golfo, não é só aquele bebê que golfa, se for a doença do refluxo, aí sim, esse bebê pode acordar muito por causa disso. Mas, graças a Deus, é uma minoria. É a minoria que tem doença do refluxo, uma doença mais instável, uma doença mais grave. Esses podem acordar muito, mas graças a Deus é uma minoria. E o que fazer? Também esperar tempo para esperar o amadurecimento do esfíncter do esôfago, que é aquilo que teoricamente deveria estar impedindo o alimento de voltar do estômago, e usar as medicações devidas. Em casos de doença do refluxo, com certeza. E aí, não entra só aquele bebê que golfa. Doença do refluxo mesmo, com certeza ele vai precisar de medicamentos e de medidas não medicamentosas, como elevar a cabeceira, tá? Usar rampa anti-refluxo, entre outras medidas que teu pediatra vai te orientar. Além disso, o nascimento de dentes também causa dor, também causa desconforto, mas assim como foi com a cólica, assim como foi com os gases e disquesia, vai causar dor, mas não causa tanta dor assim, jamais vai justificar despertares de hora em hora, jamais vai justificar tanto despertar assim. E aí, se necessário for, se o pediatra julgar necessário, ele vai te sugerir, ele vai prescrever para você medicamentos, tá? Analgésicos simples ou medicamentos para aliviar, além de mordedor gelado durante o dia também para dar uma aliviada para o bebê. Além disso, a gente tem mais 3 causas
salto de desenvolvimento. Não sei se você já sabe, mas salto de desenvolvimento são aquelas fases. São as fases em que o bebê passa por grandes mudanças e ele adquire grandes aprendizados, grandes marcos de desenvolvimento. E nesse processo de adquirir grandes marcos de desenvolvimento, ele acaba ficando assustado. Porque tudo que é novo para o bebê costuma deixá-lo alerta ou assustado. Então, o que você tem que fazer? Saber o que são os saltos. Por que eles acontecem? Isso significa que teu bebê está se desenvolvendo, isso significa que teu bebê está crescendo e principalmente saber que teu bebê está mudando. Teu bebê está crescendo, teu bebê está se desenvolvendo, teu bebê está mudando. Se ele está mudando, as tuas próximas etapas, que é conhecer o bebê e o ajuste da rotina, muito provavelmente vão ficar alteradas. O que você achava que conhecia teu bebê, você conhecia, você vai ter que conhecer de novo. Teu bebê mudou. O que você tinha uma rotina, você não tem mais. Você vai ter que estabelecer, você vai ter que voltar para o início e estabelecer de novo. Por isso que é tão importante essa bússola. Por isso que é tão importante esse direcionamento. Como é que a gente identifica o início de um salto? Você percebe uma mudança no comportamento do bebê durante o dia. Como ele está assustado, chora mais, ele quer mais colo, ele vai estranhar mais ir pro colo de outras pessoas, tá? Vai chorar mais fácil, vai ficar mais irritado. Além disso, o sono vai ter alguma alteração. Para alguns bebês tem muita alteração, para outros bebês tem pouca alteração. Além disso também, você vai ver claramente que teu bebê está aprendendo habilidades novas, ele está executando habilidades novas na tua frente. Então, altera comportamento, altera sono e habilidades novas, novos marcos de desenvolvimento. E, além disso, outra causa muito frequente é a angústia da separação. A angústia da separação ocorre devido a um marco de desenvolvimento que se chama permanência, noção de permanência de pessoas e de objetos, no qual o bebê começa a perceber, que você não está mais tão perto dele. Quando você sai, quando ele estiver saindo do quarto, quando ele estiver saindo da sala ou quando ele estiver saindo de casa, essa separação costuma doer no bebê, costuma causar um choro intenso como se realmente fosse dor. Por quê? Porque ele não consegue lidar bem com essa separação, tá? Não ainda. E isso ele vai aprender. E uma forma muito boa, assim, uma forma que costuma ajudar muito a aliviar a angústia da separação, além do tempo, tá? Com o tempo ele vai aprender que você sai, mas você sempre volta. Além disso, tem a naninha. A naninha é um objeto de transição. A naninha é qualquer paninho, pode ser uma fraldinha, pode ser aquela naninha mais bonitinha com tecido macio e um ursinho na ponta, pode ser uma peça de roupa sua, que é até bom peça de roupa porque tem o teu cheiro, muitas vezes tem o cheiro do leite materno também, então peça de roupa costuma ajudar bastante. Qualquer pano, qualquer tecido vai ajudar. E isso a partir dos 6 meses, tá? A angústia da separação costuma começar aos 6 meses, você começa a perceber alguns sinais de angústia da separação, mas principalmente entre 8 e 10 meses. Isso costuma ser o pico da angústia da separação, a fase mais difícil, a fase mais complicada. E por último, para a gente encerrar essa aula, outra grande causa, enorme causa de despertares no bebê é a exposição às telas. Celular, tablet, televisão, laptop da Xuxa, seja o que for, tudo que for tela, tudo que for digital, vai causar muito estímulo no cérebro do bebê, vai causar uma hiperestimulação, tá? Então, imagina a gente para dormir, até o adulto mesmo para dormir, precisa mesmo dar uma desacelerada, dar uma relaxada para conseguir dormir, para conseguir pegar no sono. E imagina naquele dia que você está muito preocupada com alguma coisa, ou uma conta que está chegando, ou um evento muito importante, um pouquinho nas vésperas do nascimento do teu bebê. Eu não sei como que você reagiu, algumas reagem, ficam ansiosas, outras não, mas eu não sei exatamente como você reagiu, mas imagina que você, nesses dias que você estava muito ansiosa, estava muito nervosa e ficou pensando, o teu cérebro parecia que não ia desacelerar, não ia desligar para conseguir dormir. Tela faz exatamente a mesma coisa no bebê, exatamente a mesma coisa, então tela prejudica muito o sono do teu bebê. E eu ouso a dizer que a exposição às telas vai ser a causa para o despertar do teu filho até que você me prove o contrário. Até que você passe pelo menos 7 dias sem expor o bebê às telas e me diga, não mudou nada. 99,99999% das minhas alunas, das mães que assistem as minhas aulas, param a exposição às telas, que fazem com que o bebê não assista mais televisão, desenho, seja o que for. O sono melhora bastante, o comportamento melhora bastante. Então, antes dos 2 anos é zero de exposição às telas. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e a minha também, porque ajuda bastante no sono, certo? Agora, tem mais 3 causas muito importantes de despertares, tá? Que são frio, calor e a briga para dormir.
Aquele bebê que parece que briga, tá com sono, mas briga para dormir, parece que não quer dormir. E ele realmente não quer. E é isso que a gente vai conversar na próxima aula. A gente vai aprender a resolver o frio, aprender a resolver o calor e aprender a resolver essa briga para dormir. Tá? E assim a gente também acaba já entrando no ajuste da rotina do bebê. Então, até a próxima aula.